Vamos falar do livre-arbítrio. O que seria o livre-arbítrio? Por que Deus induziu Adão e Eva a comerem da maçã, a cometerem o tal primeiro pecado, o pecado original, quando em verdade esse pecado original poderíamos traduzir em quero saber sobre mim, quero evoluir. Ele se tornou pecado original porque, baseado em todo o conhecimento que há dentro da pessoa, ele abrirá portas as mais estranhas, as mais absurdas, as mais profundas. Quanto mais evoluirmos, quanto mais procurarmos saber sobre nós, mais saberemos sobre Deus, mais saberemos sobre a existência até do demônio que chegamos a criar por conta dessas descobertas preciosas a nós. O livre-arbítrio regulamenta que podemos saber tudo, podemos procurar tudo, podemos entender sobre tudo e nos responsabilizarmos por aquilo que aprendermos e por aquilo que fizermos com estes conhecimentos. Este é o livre-arbítrio, este é o que podemos fazer. E Deus permitiu a Adão e Eva, através do pecado original que ele induziu os dois a cometerem com a tal maçã, que nem na Bíblia consta essa fruta, ele induziu os dois a cometerem esse pecado que seria a descoberta. E a cada momento que evoluímos, que nos introjetamos, nos submetemos aos nossos conhecimentos mais profundos, descobrimos verdades. E essas verdades têm que ser exploradas. É o livre-arbítrio que temos, é o livre-arbítrio que temos o direito de ter. E com certeza chegaremos a lugares que nem imaginamos, que o resto da humanidade, as outras pessoas irão condenar muito, profundamente, drasticamente. Mas Deus condenaria? Alguns falam, Deus não gosta que diga isso, Deus não gosta que diga aquilo, Deus não gosta que faça, e Deus não gosta e Deus não gosta. Porém, Ele tem o poder sobre todos nós. Concordam? Então, se estamos fazendo algo que não deveríamos, de alguma forma seremos proibidos, seremos impedidos. Se estamos falando algo que não deveríamos e Deus não gosta, Ele nos impediria, nos selaria os lábios, nos impediria mesmo de verbalizar pensamentos, frases contra o mundo, até contra Ele. Então será que Deus mesmo não gosta que falemos certas coisas? Será que Deus realmente não gosta que façamos certas coisas? Em verdade estamos evoluindo. Mesmo desacreditando de muita coisa, é evolução. E eu tenho comigo o seguinte: nossa evolução é muito maior se tivermos dúvidas para eliminar. Nossa evolução é extremamente vantajosa, progressivamente mais rápida, se levantarmos dúvidas até mesmo de Deus, de Jesus, levantarmos as dúvidas mais perigosas na linguagem da maioria das religiões. Se tivermos essas dúvidas, tivermos as dúvidas das verdades de Deus, não é pecado. Duvidar de Deus não é pecado, não está errado. Pecado, errado, é ter dúvidas e não ir atrás de saná-las. É ter dúvidas e não procurar saber a verdade destas
destas nossas colocações interiores. Isto é errado, isto é pecado. Duvidar e não ir atrás. E com certeza, se duvidamos de algo e vamos atrás, cresceremos muito. Porque hoje temos dúvidas de Deus, dúvidas de sua sabedoria, dúvidas de suas leis. Então vamos fundo, vamos esmiuçar essas leis, sem medo de retaliação da parte de Deus. Vamos esmiuçar essas leis. Iremos fundo, conseguiremos ir bem fundo, mas dos nossos conhecimentos, da nossa intenção de aprender. E um dia conseguiremos, dia seguinte, semana seguinte, anos depois, conseguiremos compreender todas as dúvidas que levantamos, todas as dúvidas que levantamos sobre Deus naquele ponto. Iremos chegar a uma conclusão. E tenha certeza absoluta que saberá muito mais do que no início de tudo isso, no início dessa dúvida. Tenho certeza que acreditará mais em Deus, muito mais do que antes de tudo isso começar, muito antes de ter levantado esta dúvida que então não existia. Porém, havia uma insegurança daquele ensinamento. Sempre há uma insegurança, sempre há um temor. E por que devemos ter medo de Deus? Imagina! Não devemos ter medo de Deus, devemos ter medo de não compreender os ensinamentos dele, compreender os ensinamentos dele, os ensinamentos do Cristo. Medo de não compreender é medo de procurar saber e ficarmos presos naquilo que não conseguimos entender. Quando em verdade devemos nos submeter a aprender se há uma dúvida. Devemos nos submeter a corrigir nosso raciocínio se entendemos que há uma pequena dúvida. Isto que é o livre-arbítrio. Procurar, perguntar, sanar. Não ter medo de ninguém, não ter medo da humanidade, não ter medo de Deus, exatamente porque estamos procurando a verdade dele em nós, e é a verdade dele que interessa a nós.